Escola não é quartel e aluno não é soldado, e a gente corrobora com isso. Falou, não, aqui eles escondiam a droga no forro de banheiro dos meninos, como a maioria das professoras, dos inspetores são mulheres, escondiam a droga no forro e vendiam a droga dentro da escola. E o mais bizarro, eles utilizavam até os alunos especiais como aviãozinho, né? E pagavam salgado pra eles. Olha que loucura. Isso dentro de uma escola estadual, que é uma escola cívico-militar. O aluno chega, ele é recebido por alguém no portão, ele perfila, ele canta o hino nacional, ele tem aquele senso de civismo, de patriotismo e de pertencimento. Ele vai ordenadamente para a sala de aula. Em sala de aula, ele levanta quando o professor chega, ele mostra o respeito do professor e ele vai assistir a aula dele. Vai ter a indisciplina? Lógico que vai. Ele vai jogar uma bolinha de papel, ele vai conversar do lado. Não é um batalhão, né? Vai ter a pequena indisciplina, mas não a grande que tem hoje. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o John, Tenente Rocha. Luiz, Tenente Auleta. Pessoal, sejam bem-vindos. E hoje a gente está aqui com o nosso camarada que não foi nem pro empreendedorismo nem pro corporativo, porque para onde ele foi é para poucos, viu, John? O cara tem que ter coragem, tá? Muita coragem, ainda mais aqui nesse país, mas vem fazendo um trabalho excelente. E é uma honra ter o Tenente Coimbra, nosso deputado estadual aqui por São Paulo, com a gente hoje aqui nessa mesa. Coimbra, seja bem-vindo à divisão, cara. Poxa, obrigado. Primeiro quero agradecer a oportunidade. Aliás, dois grandes parceiros da Força, dois grandes amigos que a vida me deu, né? O John Rocha, o Auleta. Ainda mais dentro desse projeto que vocês estão criando, que ajudam todos os veteranos de uma maneira geral. Muito prazer. Bom, a gente conhece, principalmente aí dos seus trabalhos, e a gente vem acompanhando bastante o deputado estadual, mas eu gostaria de voltar um pouco no tempo e entender quem era o Matheus Coimbra, antes mesmo de se encontrar com as forças. Cara, Matheus Coimbra, acho que nem minha mãe mais me chama de Matheus, né? Até em casa eu acho que é tenente. Mas Matheus Coimbra antes da Força, né? Antes dos 18 anos. É alguém que já fez um pouco de tudo, já foi garçom, já foi gerente, já fui animador de festa, já trabalhei no Porto e tinha curiosidade, não tinha nenhum militar na família, não venho de família militar, tinha curiosidade de servir. Minha vida foi sempre pautada de desafios. Uma vez que eu disse algumas coisas que acabam marcando pra gente, né? Tava com um amigo, essa mãe do amigo estava presente e eu falei, eu quero servir, eu quero ser soldado. E ela riu. Né, ela debochou, falou, pô, isso daí, você tá maluco? Isso aí não é pra você, pô, tá doido? Né? Do nada, nunca falou, e aquilo, pô, entrou no meu brio. E quando fui me alistar aos 18 anos, coloquei que era voluntário, né? Aliás, uma grande surpresa, porque realmente eu não vivia isso, até por conta de histórico pessoal. E durante o processo, conheci o que era NPOR, aliás, por um ex-militar da turma de vocês, que é o Souza, o 01, né, conversando com ele, ele explicou rapidamente o que era. Obviamente cheguei em casa, pesquisei mais, vi a fundo. Na primeira entrevista é até engraçado que... Primeira entrevista dentro do processo seletivo, né, de conscrito ali. Né, o cara perguntou, pô, você quer servir? Eu falei, quero. Ele falou, você quer ir para o NPOR? Eu falei, não, eu quero ser soldado. Aí ele, não, peraí, deixa eu te explicar. Aí ele me explicou mais a fundo também. E, enfim, como eu cursava na época administração de empresas, acabei sendo designado, né, então... Esse é o Matheus antes da Força, né, que por destino, por curiosidade, por desejo, que isso obviamente lá na frente acabou virando um amor, acabou virando, né, um sentimento único que só tem quem serve, né, mas inicialmente confesso que muito mais por uma curiosidade ali da juventude, acabei servindo a Força. E é muito comum, né, cara? Todos os que sentaram nessa mesa, acho que a cada 10, 8 ou 9... falaram que nem sequer sabiam que era NPOR na hora do alistamento. Foi o meu caso também, do John. Mesmo sendo de família militar, não sabia. Não sabia. Não sabia com precisão que era. E era outra época também, né, Coimbra? A gente não tinha aí acesso à informação como a gente tem bem hoje, menos, né? Bem menos do que a gente tem hoje, né? Hoje a ideia, porra, só não sabe quem não quer mesmo, cara. Porque o cara que consegue ter... Se for um curioso igual era o Matheus na época, pô, hoje com acesso à informação aí na palma da mão, todo mundo consegue informações. John, isso é um pouquinho aí do que tem pra hoje no nosso episódio aí com o Coimbra. E depois, cara, você conseguiu, entrou no Exército, como que foi tua carreira ali durante os anos que você permaneceu? Fiz o NPOR no 2º BIL, né? Depois fui designado para o 6º BIL, em Caçapava, fiquei 2 anos lá. Aliás, um batalhão, para quem conhece, um batalhão bem dinâmico, um batalhão bem atuante, né? 2 anos que eu acho que marcou mais minha vida do que os outros batalhões que eu passei mais tempo, né? Porque... até em atividade externa, sendo operações ou treinamentos, a gente pega, por exemplo, 2012. 2012 eu acho que fui para 10 atividades externas. Então, é uma unidade que não te dá muita folga, digamos assim. Nem mental, nem física. Então, é uma unidade bem dinâmica.
eu tive a oportunidade de iniciar de continuar minha faculdade lá em Caçapava, né, no 6º Bio, fazia em Taubaté. E aí foi que eu servi lá 2011, 2012 e no início de 2013 eu tinha um amigo que era o Oliveira, né, que é da turma de 2008 do 2º Bio, que servia em Taubaté, servia na base aérea de Taubaté. Falou, ó, tá saindo uns temporários aqui, vai abrir vaga. E era eu, morava com um grande irmão que a vida me deu, que é o Tenente Silva, que tá aqui no bastidor com a gente, né? Aí falou, pô, irmão, louco não é quem pede, né? Louco é quem dá. Vamos pedir essa transferência. Eu e ele pedimos uma transferência, abriam 2 vagas, né? Aí, obviamente, a gente era bem consolidado e bem falado nas nossas unidades. Ele era da CIA Comando, eu do 6º Bio, ali de Caçapava, e a gente conseguiu essa transferência, né? Por interesse próprio, que vocês sabem que para temporário é mais difícil transferir. E aí acabou vindo essa transferência. Ele foi para a base administrativa de Taubaté e eu fui para o 2º Bavex. E aí no 2º Bavex, né, distante de tudo que a gente aprendeu na formação ou dentro de uma unidade convencional /operacional, né, que era o 6º Bio, eu aprendi outra realidade, que é uma unidade extremamente organizada, extremamente administrativa, uma unidade que não pode ter erro, porque a aviação não permite erro. Né? Quando você fala em segurança aérea, não permite erro. Não permite o que nós, né, de infantaria, em muitas unidades operacionais, na hora sai, né, na hora acontece, do jeito que dá vai, se vira, né, com fita isolante, uma câmara de borracha, você vai fazer tudo, não. Na aviação, não. Na aviação, tudo extremamente regrado. E eu ainda tive a oportunidade, quando fui para lá, de ser designado para o SAR, que é o Search and Rescue, que é o grupo de resgate aéreo do 2º Bavex, onde eu tive a oportunidade de comandar o SAR por 3 anos. E aí tudo que você aprendeu de infantaria, de técnica patrulha, etc., de nada serve, né? Porque é uma realidade totalmente diferente, voltada para o APH, voltada para a estabilização, voltada para operação ali transportada, para ambientes operacionais que você tem que se reinventar. Então lá eu fiz o escalador de montanha, lá eu fiz operações na selva, lá eu fiz treinamentos de APH com todas as forças. Lá a gente fazia treinamento em conjunto com as forças especiais, de transportadas, porque sempre que tem aeronave rodando, precisava ter uma turma nossa, pelo menos em prontidão. Né? O SAR ele atuou em Brumadinho, atuou em todos os desastres, em todos os acidentes aéreos. Né? O SAR sempre esteve presente nos acidentes dentro da própria força, de capotamento de viatura. A gente fazia o transporte aéreo, né? Fazia a busca em desaparecido. Então é uma unidade bem operacional, diferente daquilo que a gente é forjado, que é o combate em si, né, como militar de infantaria, mas é uma unidade que é 100% operação real, digamos assim, porque a gente está sempre em prontidão, né, por um possível desastre, que a gente nunca quer, mas está sempre em constante treinamento. E dentro ali do próprio SAR, a gente tinha até... a gente brincava que era uma empresa fardada, né? Porque é uma unidade totalmente diferente do próprio 2º Bavex, de treinamento, e das unidades convencionais. Então, lá se você trabalhava, por exemplo, até às 10, né, da noite, você não poderia trabalhar no dia seguinte, antes do meio-dia. Senão você era punido por isso, né? Porque isso é norma de voo. Se você trabalhasse depois da meia-noite, você tinha que descansar o dia seguinte obrigatoriamente. Ah, não, mas eu tenho sindicância, eu tenho alguma coisa atrasada. Se você pisasse no batalhão, você tomava uma punição. Então, assim, é algo que se você pensar a nível às outras unidades... Bem diferente. É bem diferente, né? E faz sentido, né? Por conta da segurança de voo, por conta de um profissionalismo extremamente... que é muito cobrado. Então, eu tive a oportunidade, lá uma oportunidade única, né? Até em termos de militar, de fazer, acho que alguns cursos e estágios que eu não faria em outras unidades, né? Experiência de vivência em operações ali... e, obviamente, até em administração pública. Né? Eu brinco que a gente fazia os pedidos, por exemplo, na época eu só tinha servido no 6º. A gente fazia os pedidos para o batalhão, etc. A gente pedia 100, vinha 2. Né? Lá, eu cheguei com essa mesma mentalidade. Lá, a primeira coisa que tinha que pedir era equipamento de mergulho, que a gente fazia resgate também subaquático. Aí eu fui pedir o equipamento de mergulho e falei, puta, tá precisando de 2, eu vou pedir 6. Né? Malandro, eu falei, vai vir os 2, né? Que eu tava querendo ver os 6. Aí eu não sabia o que fazer com o equipamento de mergulho. Sobrou. Não, aí a gente começou a fazer troca com unidade, eles mandavam corda de rapel pra gente, corda de fast rope. Porque eu falei, cara, e agora que eu faço tanto equipamento aqui? Cara, é outra realidade, assim. Não, mas bem bacana, até em nível de unidade, porque lá a gente não tinha tenente, não tinha soldado, era meio por função, por apelido, por brincadeira, então era um grupo bem fechado. Nós éramos, salvo engano, em 12 ou 15 militares.
Obviamente, principalmente subtenentes, os primeiros sargentos ali com muito mais experiência de resgate, enfim, de atividade fim. Então, é uma coisa que contribuiu muito. E aí, por conta de questões particulares, eu pedi transferência em 2016, fiquei os 3 anos lá. Ficou 3, tá. Exatamente, por o segundo Bill. Né? Que aí, na época, por questão pessoal e tal, e aí eu queria estar mais próximo, que eu sou de Santos, né? Queria estar mais próximo de casa, mais próximo da família. E acabei concluindo meus últimos 2 anos no segundo Bill, onde fui formado, que é bacana, né? Acabei concluindo o ciclo, né? Onde fui formado, voltei como tenente. E aí, em 2018, né? O ano que eu saí, eu já comecei um ano atípico, sempre gostei de política. Eu fiz pós-graduação em política e estratégia na DESG e tal. Né? E entendia que naquele momento, a gente vinha do pós-impeachment de 2016. Entendia que naquele momento as pessoas tinham que se levantar, as pessoas que gostavam da política, as pessoas de bem, tinham que se levantar e se colocar como opção. Confesso que não imaginava que seria eleito. Né? Eu nunca tinha sido candidato a nada, sem dinheiro, sem padrinho político, sem nada. Né? Até durante a força eu comecei a ter um pouco de visibilidade. Tomei minha primeira FATD. Né? Aliás, diga-se de passagem, ontem eu estava remexendo uns livros, algumas folhas de alterações antigas, relembrando alguma coisa, estava lá. Né? Que é a minha FATD por falar de política na rede social. Gerou uma FATD? Gerou, porque já estava começando a força a desassociar, tentando desassociar de política. A gente veio em 2018, um ano onde o militar estava muito em voga dentro da política. Né? E como eu utilizava o Tenente Coimbra, que utilizo até hoje, mas ainda estava dentro da força, e não tiro a razão do meu comandante, que aliás virou um grande parceiro, um grande amigo. Né? Tá de adido, se eu não me engano, em Portugal agora. Né? Mas aí ele deixou registrado para se chegasse a bucha, não chegasse nele, né? Sim. Né? Não me puniu nem nada, né? Deu apenas advertência verbal, mas tá lá registrado meu FATD por falar de política na rede social sem autorização da força. E aí em 2018 fui candidato, saí ali em junho do Exército, né? Outubro eleição, e Deus iluminou e tive 24 mil votos. Foi muito bom, lembro. Graças aos amigos que estavam espalhados nas mais diversas unidades, que ajudaram, enfim, que falaram... às vezes com suas próprias unidades, com as pessoas que tinham servido, enfim. E aí Deus nos surpreendeu e colocou minha primeira eleição com 24 mil votos. Foi muito bom. E assim, essa é a pergunta, né? Você começou a se preparar em que momento da política? Ou foi assim, antes do teu último ano, você já pensava, já tinha esse objetivo ou não necessariamente? Cara, não um objetivo concreto, mas começou a criar um desejo pós-impeachment ali em 16, assim, um pouco antes de eu chegar no segundo Bill. Como eu disse, eu gostava de política, sempre gostei de política. Então, eu já comecei a falar, eu acho que dá para fazer alguma coisa diferente, eu acho que dá para posicionar, eu acho que tem um gap de nicho de oportunidade também como candidato. Há 20 anos a gente não tinha um eleito das Forças Armadas que pelo menos colocava como um posto ou graduação antes do nome. Lá tem outras pessoas que serviram, certamente, mas não que colocava isso como uma premissa de ser o candidato da Força Armada, como eu coloquei em 2018. Nós não tínhamos há 20 anos. É verdade. Né? É um deputado estadual vindo da Força. Então, além de uma oportunidade, né, ali entre os candidatos de um diferencial... eu entendia que as pessoas tinham que se levantar ali pós-impeachment e eu achei que ia ser meio de tabela ali, até no dia da apuração. É engraçado que, enfim, fechou as urnas, né? Na época, como eu tinha voltado pro segundo Bill, ali na região da Baixada Santista, em Santos, né? Tava até morando na casa do meu pai, né? Que eu tinha deixado o apartamento lá, que eu tava de aluguel. E aí voltei para casa do meu pai, aí ele, pô, não fica assim e tal. Falei, não, pô, tô chateado não. Acho que a gente fez o que dava para fazer com as condições que a gente tinha e tudo é aprendizado, vamos pedir uma pizza. E tava só eu e minha família, porque a gente não tinha nem a esperança de ganhar, né? E meu pai conhece de política e tal. E começou a apuração, ele ficou vendo na TV, nem ligando, e eu dando F5 ali no computador. Ele, quanto é que tá? 3 mil. Ele, 3 mil foi bem. Quanto é que já foi? 50%? Eu falei, não, pô, tá em 10. Ele, pô, em 10? Deve ter aberto só os da Baixada, então. Eu falei, deve ter aberto os da Baixada já. Aí a próxima atualização foi para 10. Ele, cara, 10 mil, pô, tá finalizando? Ele, não, pô, ainda tá em 50%. 10 mil, 50%, acho que dá para pegar uns 20, que era o corte mínimo, os 10%. Ele já colocou do lado, abriu o computador dele, começou a fazer os cálculos, a fazer conta, e de pouquinho em pouquinho. Quando estava próximo ali os 18, a gente sabia que a gente tinha que buscar uns 21, que eram os 10%. Que a legislação eleitoral anterior cobrava no mínimo os 10% do quociente eleitoral
né, para poder se eleger. Em resumo, era 21 mil votos que eu precisava no mínimo. O objetivo ali naquela hora. No mínimo, abaixo disso eu não seria eleito. E aí começa a chegar os amigos, as pessoas que ajudaram na campanha, tá? Pô, temos chance, como é que tá? Eu lembro dessa expectativa aí, cara. A apuração, mas isso começou pro final. Sim. Antes eu tava tomando banho, pedindo pizza, escolhendo o sabor da pizza, nem tava ligando pra apuração. E aí, enfim, pra encurtar também a história, foi subindo, aí aos 99%, de 94 deputados eu era o 94%, né? A TV Globo, que é a TV Tribuna, que é a filial da Globo, lá da Baixada, já tava na porta querendo me entrevistar, eu falei, não... Falei, só quando é 100%. Já pensou? Vou virar meme no dia seguinte? Dou entrevista como deputado, acordo como suplente. Falei, porra nenhuma. Esquece. Eu deixei ele esperando uma meia hora lá. Aí quando o presidente do partido me ligou, falou, não, parabéns, você se elegeu. Eu falei, não, presidente, falta 1%. Ele falou, não, aqui já bateu, irmão. Você tá eleito. Eu falei, então vamos comemorar. Caramba. Aí fui na padaria, descalço, falei, desce toda a cerveja que tem aí. E, bom, o pessoal tem uma dimensão, quanto que é muito, quanto que é pouco para uma cidade, por exemplo, de Santos ou para uma outra cidade para eleger? Tem um mínimo, como você falou. Como que funciona isso? É proporcional, né? A gente coloca mais ou menos 1% dos votos válidos da cidade, é mais ou menos o que precisa para se eleger. A cidade de Santos vai variar em torno de 3 mil votos. A cidade de São Paulo, obviamente, pela dimensão aí de 12 milhões de habitantes, vai precisar ali por volta de 20, 25. Para deputado estadual, o número médio que elege ali é uns 40, 50. Né? Então você vê, para ter 24 mil votos e eleger, também foi uma eleição extremamente atípica. A Janaína explodiu, teve 2 milhões e 300 mil votos, salvo engano. Então, por isso que eu falo que foi Deus mesmo na minha vida poder me eleger com 24 mil votos. Aí nós fizemos o trabalho, né, há 4 anos, né, trabalho bem feito, isso, a equipe ela tem todo o mérito nisso. E aí saltamos de 24 para 209.705 votos. Aí eu fui o 10º mais votado do país, o 7º do estado. Né, proporcionalmente o custo de voto mais barato entre os eleitos. Né, então a gente não rasga dinheiro para fazer campanha, muito pelo contrário, a gente faz e tivemos uma boa proporção. De 645 municípios, fui votado em 632. Aí a gente tem uma escalada boa ali por conta do trabalho, mas aí é diferente. Né? Não vou ser hipócrita de falar que o mandato não ajuda, ele ajuda. Primeiro porque te dá visibilidade, dá a possibilidade de você demonstrar o trabalho. Né? Segundo, a sua própria equipe é uma equipe que eu não tinha condição no meu primeiro mandato de contratar. Né? E, obviamente, o afinco é aí também o resultado que veio por conta do trabalho, até porque tem vários outros deputados que tinham mandato e não se elegeram. Então, a gente conseguiu saltar aí quase mais ou menos 9x, aí, 9 vezes da primeira eleição para a segunda. E o Coimbra sempre levantou a bandeira aí do veterano, sempre com iniciativas que visam também, igual a gente agora, valorização, né? Um exemplo, Escola Cívico-Militar, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas não só isso, né, cara? Ele trouxe também os eventos de premiação para os veteranos, que há muito tempo não acontecia. Cara, ele não se sentia prestigiado, porque o máximo que ele tinha ali era um encontro dentro do batalhão. E aí, quando fui chamado a primeira, a segunda, a terceira, não só eu, mas vários outros veteranos também começaram a frequentar a casa política de vocês, principalmente para receber a homenagem vinda da tua equipe. Tá aqui o Silva com a gente, aí a equipe aqui nos bastidores, que também fazem um trabalho excepcional. Então, assim, foi mérito. Eu sei que existe, obviamente, também a questão divina, né, e de outros fatores externos, mas acho que principalmente mérito, cara. Poderia ser uma outra bandeira levantada, poderia ser uma outra atitude que talvez não tivesse o mesmo efeito. Então, esse teu segundo mandato, principalmente, parabéns, porque realmente foram muitos votos. E, porra, é mérito. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Não, obrigado. Eu brinco que Deus capacita, mas se não trabalhar também não chega, também não né? adianta, exatamente. Também não chega. Exatamente. Uma das primeiras coisas que eu pensei no meu primeiro mandato ali em 2019, até porque nossa equipe ela é formada bastante por ex-militares, né? Militares da reserva, tenentes R2, tem sargento temporário, tem soldado, enfim. Então, de que forma a gente poderia retribuir para a força tudo aquilo que ela tinha nos dado, né? E você não consegue fazer um trabalho direcionado às Forças Armadas porque são unidades federais. Né? Como deputado estadual, eu não posso mandar recurso, eu não posso trabalhar em legislação, a gente não pode trabalhar em muitas coisas diretamente. Então, a gente começou a trabalhar algumas coisas indiretamente. Quais foram elas? Primeira coisa que a gente criou a Frente Parlamentar em Apoio aos Tiros de Guerra. Porque confesso que os 8 anos que eu servi, eu nem conhecia direito o que era o tiro de guerra. Uma coisa que é distante até dentro da própria força. Não sei se para vocês acabaram conhecendo. Eu não sabia que, por exemplo, o estado de São Paulo tem 78 tiros de guerra. É 1/3 do Brasil só no estado de São Paulo. São quase 6 mil atiradores que servem todo ano.
E eu não sabia nem que esse atirador não ganhava. Ele serve obrigatoriamente. Aliás, a incidência de servir obrigatória é muito maior no tiro de guerra do que na força convencional, até por conta de questão salarial. Ah, mas ele só serve das 6 da manhã às 8 da manhã. São só 2 horas por dia. Mas na cidade de Guarulhos, que tem um tiro de guerra, o cara sair 8 da manhã, ele vai voltar para casa dele às 9. Ele não consegue um emprego. É difícil. Ele trabalha pouco, mas o impossibilita de arrumar um emprego fora. E às vezes é um cara que precisa ajudar dentro de casa. É um moleque de 19 anos que já tem que estar trabalhando para ajudar dentro de casa. Não recebe nada, mas ele tem que gastar com graxa, ele tem que fazer a barba, ele tem que cortar o cabelo. Se for um cara mais zeloso, ele vai querer ter um fardamento melhor, ele não recebe nada. Né? E tem cidade que nem pagar o transporte paga. Ele tem que pagar o transporte do próprio bolso. Eu não sabia disso. Então assim eu falei, pô, que absurdo é esse? A gente criou a frente parlamentar, né? A gente trabalhou muito pela condição de remuneração dos atiradores, mesmo sendo deputado estadual. A gente teve reunião com Paulo Guedes, a gente teve reunião com o presidente Bolsonaro na época, né? Começamos a caminhar isso, estava criando um projeto que seria uma ajuda de custo por volta de R$200 para esse atirador, que estaria de bom tamanho, seria o suficiente para ele não gastar para servir, né? Mas não também o suficiente para ele ganhar dinheiro dentro da força. E aí tá 0 a 0, tá beleza, né? E aí, infelizmente, veio a pandemia, caos orçamentário, além de outros fatores, né? Mas caos orçamentário também, isso ficou estagnado. A gente tocou esse projeto de algumas outras formas, frente à parte financeira. Com algumas prefeituras, a gente colocou as prefeituras para contratarem esses estagiários, esses atiradores como estagiários, principalmente aqueles que têm condições sociais especiais, aquele mais humilde, que tem baixa renda, enfim. Sim. E aí, hoje já funciona em 6 prefeituras que estão contratando esses atiradores pós-horário do tiro de guerra para trabalhar nas prefeituras ganhando uma ajuda de custo. É pouco? Lógico que é pouco. Né? Dá para comprar alguma coisa? Dá para comprar quase nada. Pelo menos não vai fazer ele gastar. Todos os tiros de guerra que reclamam com a gente que não está tendo transporte, a gente vai lá, a gente conseguiu parceria com os atiradores para fazer curso de capacitação e cursos para concursos específicos, por exemplo, a Polícia Militar, com algumas plataformas digitais. Então, ele recebeu o módulo gratuito, os atiradores para ele estudar para a polícia, para estudar para a SpaceX, para estudar para o Barro Branco, né, de uma maneira geral. E, por último, a gente também começou o reconhecimento, que é simbólico, mas é justo dos atiradores. Né? E a gente criou a medalha mérito do tiro de guerra, que a gente premia os destaques, né, o destaque geral, a aptidão física, o atirador combatente de cada ano, e aqueles veteranos que contribuem ainda para o tiro de guerra. Aquele que ajuda o tiro de guerra, aquele que é empresário e doa uma lata de tinta, aquele que não tem condições de doar, mas está em toda a festividade do tiro de guerra. Então, a medalha tiro de guerra ela serve para isso, nos aproximou muito, nos conectou muito. Confesso que a gente teve dificuldade com a força, a gente estava falando até agora há pouco, por conta da mudança de comando. Então, a mudança de comando, cada mudança é um pensamento diferente. Sim. Então, a gente veio próximo da eleição, né, tanto o general quanto o chefe do tiro de guerra, o coronel-chefe do tiro de guerra no estado de São Paulo, né, que varia, né, falou, não, a gente não quer ter proximidade com a política. Né? E os tiros de guerra, a gente ainda ajuda com as nossas emendas parlamentares. Eu mandei para tiro de guerra, né, em recurso público, para reforma, para manutenção, ao longo desses 5 anos, foi mais de 5 milhões. Né? Diluído nos tiros de guerra do estado de São Paulo. Às vezes um telhado custa mais caro, às vezes é para comprar um equipamento, às vezes é para comprar uma pintura, enfim, para dar condição para esses atiradores. A gente criou as associações descentralizadas do tiro de guerra. Hoje, das 78, nós temos, acho que por volta de 32, 35 associações, uma em cada tiro de guerra, e a gente faz esse trabalho com tiro de guerra. E aí a gente falou, pô, como a gente consegue ampliar isso? Então a gente ampliou também para a medalha mérito do R2, né? E também a medalha do veterano, Sim. que é algo simbólico, mas é algo que marca para o militar, é algo que serve de estímulo, é algo que o enaltece perante a sua família, quando ele coloca numa sala, quando ele coloca no escritório, a medalha dele. Então, é algo que cultiva e cultua a história militar. Então, o que nos coube, como deputado estadual, fazer para dar essa devolutiva dentro da força e para os militares, nós fizemos dentro dessas associações, tanto de R2 como dos tiros de guerra, e esse apoio. E a outra questão que acabou ficando bem marcante para mim dentro da força foi a qualidade dos colégios militares, né, que eu tive a oportunidade de visitar alguns pela força, principalmente quando tinha aquelas Olimpíadas, tal, aqueles jogos.
E eu conheci principalmente o Colégio Militar de BH, né? Fui 2 vezes lá. São Paulo ainda não existia. E acabei, por meio dele, conhecendo dentro da política as escolas cívico-militares, que são copiadas, digamos assim, se assemelham ao Colégio Militar, só que numa realidade pública, gratuita e acesso a todos. E aí começamos o projeto das escolas cívico-militares, que eu tenho o maior orgulho de ser o autor da lei, a pessoa que encampou esse projeto, né? E hoje virou minha principal bandeira de mandato. E aí, aproveitando a deixa, Coimbra, porque eu vejo que hoje a gente está vivendo um momento, a gente fala muito sobre isso aqui também, de vários valores que estão sendo deixados para trás, né? E a nossa juventude acaba se contaminando com isso. Hoje aí, através das redes sociais, a gente tem muitas influências, algumas positivas, infelizmente muitas não tão positivas assim, e os nossos jovens vão surfando a maré do que vai aparecendo. E eu vejo o teu projeto, né, das escolas cívico-militares como, cara, uma luz no fim do túnel ali para a gente começar a mudar a mentalidade, né? E de uma forma muito acessível, porque é gratuito, e com metodologia que funciona e comprovadamente funciona. Mas, infelizmente, justamente por conta dessas outras influências que eu citei, muita gente confunde ainda o que é uma escola cívico-militar. Muita gente acha que é um exército dentro da escola, muita gente acha que os professores vão mandar pagar flexão e vão bater nos alunos, enfim, sabe? É cada absurdo que a gente escuta de pessoas, obviamente, que não têm noção do que se trata, e eu gostaria de aproveitar esse espaço, sabendo inclusive que é a tua maior bandeira, para você poder explicar para quem está nos ouvindo o que é uma escola cívico-militar. Assim, sem essas... Para a gente já acabar com esses boatos, com essas falácias, o que é uma escola cívico-militar? As pessoas que criticam, Leta, tem 2 vertentes. As que não conhecem, né, que querem entender e acabam criando algumas mentiras, e aquelas que criticam de maneira ideológica. A escola cívico-militar, ela existe há mais de 25 anos. Né? Eu não criei o modelo da escola cívico-militar, ela já existia de maneira descentralizada em algumas cidades e alguns estados. Em 2019, corrigindo, né, no governo federal do presidente Bolsonaro, ele criou ele institucionalizou e padronizou como seria o modelo das escolas cívico-militares, porque elas existiam por guardas, por bombeiros, por policiais militares, com ex-militares, né, com organizações sociais ou às vezes a administração direta da prefeitura. Então ele padronizou. E mesmo sendo atrapalhado por uma questão pandêmica que atrapalhou, obviamente, a volta às aulas ali, ele conseguiu implementar 230 escolas, mais ou menos dentro desse modelo. E aqui no estado de São Paulo a gente teve essa coordenação. Né? Implementamos em 12 e aí, infelizmente, por conta da descontinuidade dele, o programa acabou. E aí eu, junto com o governador atual, que é o governador Tarcísio, nós colocamos 100 escolas cívico-militares no estado de São Paulo. Então as pessoas que tentam criticar, primeiro por questão ideológica, não olham que elas existiam há 20 anos, inclusive em governos de esquerda, inclusive em governos que eram antagônicos ao governo do presidente Bolsonaro. A partir do momento que ela critica com fundamento, a gente senta e conversa e tenta explicar. E essas dúvidas vêm. O professor perde lugar? O militar ele vira professor? Não. O professor continua sendo professor. O diretor continua sendo diretor. O conteúdo programático não muda. A quantidade de horas dentro da escola não muda. Então, o que muda? O que muda para uma escola cívico-militar aumentar 20% de nota no IDEB, que é o Índice que mede o desenvolvimento da educação básica, aumentar em 50% a quantidade de alunos estudando no ano correto, aumentando em 80% a percepção de segurança dentro do ambiente escolar? O que leva? É a gestão da disciplina. Porque hoje a gente perde em sala de aula em torno de 23% a 25% do período de sala de aula com o professor pedindo disciplina, pedindo atenção para os alunos. Isso estatística, isso mede, obviamente, nas escolas mais vulneráveis esse número aumenta. Se você somar isso com feriado, falta de professor, falta de aluno, metade do ano letivo é jogado no lixo. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Se a gente fizer uma analogia aqui, que é uma escola cívico-militar, é um pouco da escola que nós pegamos, e eu tenho certeza que quem é mais velho que a gente pegou. O aluno chega, ele é recebido por alguém no portão, ele perfila, ele canta o hino nacional, ele tem aquele senso de civismo, de patriotismo e de pertencimento. Ele vai ordenadamente para a sala de aula. Em sala de aula, ele levanta quando o professor chega, ele mostra o respeito do professor e ele vai assistir a aula dele. Vai ter a indisciplina? Lógico que vai. Ele vai jogar uma bolinha de papel, ele vai conversar do lado, né? Não é um batalhão, né? Escola não é quartel e aluno não é soldado, e a gente corrobora com isso, né? Vai ter a pequena indisciplina, mas não a grande que tem hoje.
Você não vai ter aluno agredindo o professor, você não vai ter aluno tacando pedra no professor, tacando carteira no professor, você não vai ter aluno matando outro aluno, você não vai ter hoje o que acontece em escola estadual, tráfico de entorpecente dentro da escola. Eu estava numa escola em Bragança, que vai se transformar em cívico-militar, ela falou, não, aqui eles escondiam a droga no forro de banheiro dos meninos, como a maioria das professoras, dos inspetores são mulheres, escondiam a droga no forro e vendiam a droga dentro da escola. E o mais bizarro, eles utilizavam até os alunos especiais como aviãozinho, né? E pagavam salgado para eles. Olha que loucura. Isso dentro de uma escola estadual. Então essa é a realidade. As pessoas que criticam não conhecem a realidade, né, das escolas que hoje a gente está vivenciando, infelizmente, a cultura. Então a escola cívico-militar também não é para qualquer escola. Qual é a escola-alvo para a gente transformar numa escola cívico-militar? Aquela escola que está vulnerável. Essa vulnerabilidade ela pode ser por ocorrência, por nota ou por localidade. Então, essa escola está vulnerável, ela não está obtendo os índices que o Estado colocou como parâmetro. Ela precisa de um suporte, ela precisa de uma disciplina a mais. Ela precisa, às vezes, até de um choque de realidade. Então, aí, para isso que vem os militares. Que eles fazem essa função fora de sala de aula, eles cobram essa disciplina fora de sala de aula. E óbvio que a escola cívico-militar não é a resolução dos problemas da educação, de uma maneira geral. Não é. A educação tem N problemas, tem N necessidades de melhorias, que vai de salário, vai de estrutura, vai de condição, mas vai de cultura dos alunos, que hoje podem tudo e não devem nada, né? O exemplo dessa geração que a gente vive, essa nova geração. Então, quando você implementa isso, você traz mais disciplina, você traz rotina dentro da escola de uma maneira geral, num prazo de 2, 3 anos o reflexo já vem. Não é uma varinha de condão também, né? Que o aluno que estava escondendo droga no forro vai ali, vai colocar uma boina, vai prestar continência e vai virar a melhor pessoa do mundo. Não é isso que vai acontecer. Então, quando você tem uma continuidade, quando você já tem essa cultura dentro da escola, que você pega um aluno de 9º ano, de 1º ano de ensino médio, a partir do momento que ele estiver no 3º, que ele já cresceu, né, como pessoa, cresceu os seus preceitos, seus valores ali também dentro da escola, vendo isso, e o exemplo dele não é mais o cara que está traficando, mas virou o policial militar que está dentro da escola, ele já chega no 3º ano com uma disciplina muito maior, com uma absorção do ensino muito melhor, e aí os resultados começam a vir. Então a gente deu um pontapé grande no estado de São Paulo, a gente colocou uma meta ousada, eu e o governador, de 100 escolas cívico-militares, uma média aí de 500 alunos por escola, então a gente já está falando de 50 mil pessoas impactadas, 50 mil entre crianças e adolescentes impactados nesse primeiro ano. A nossa ideia é colocar mais 50 em 2026, então a gente já vai chegar ali mais ou menos ali a 75 mil crianças e adolescentes impactados, né? E a minha meta pessoal, né? O governador me deu uma cortada quando eu falei, mas a minha meta pessoal está pelo menos uma por cidade. Então a gente vai estar falando de 645 escolas, né? Ou próximo disso, né? Se a gente falar em 10% hoje da rede, vai estar falando mais ou menos 500 escolas. Então minha meta pessoal é de 500 a 600 escolas no estado de São Paulo. E, enfim, a gente está trabalhando bastante. Não é fácil porque constantemente tem judicialização do processo. Né, hoje tem um excesso de judicialização da política. Eu já fui até o Supremo, né, debater sobre escola cívico-militar, debati com o ministro Gilmar Mendes, a gente conseguiu reverter uma judicialização. Hoje o programa se encontra judicializado, o edital dos militares, né, tive com o presidente do TJ, então a gente vai também fazendo a parte política para avançar cada vez mais. Não é fácil, mas a adesão popular é muito grande. Porque para a escola ser implementado, diferente de qualquer outro programa, a gente explica o programa na escola, né, o diretor ele tem que ser favorável, e aí tem uma votação dentro da escola. Os pais votam, os alunos votam e os professores votam. A média, a nossa estatística é de aprovação de 80%. 80%? Dentro da escola. Olha só. Né? Chegando à aprovação de 98%, 99% em algumas escolas. Principalmente as escolas mais periféricas, elas querem mais. Porque os pais, eles estão vendo a necessidade dentro da escola e eles estão vendo quanto, principalmente, isso desanda dentro de companhias, às vezes dentro de tráfico de entorpecente, dentro de agressão, né, dentro de facções presentes da escola, dentro da escola. Às vezes, para as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, pode ser bizarro pensar nisso, mas acontece, tem acontecido debaixo do nosso nariz. Imagina, né? Muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, eles querem o melhor para o seu filho, todo mundo quer o melhor para o seu filho. Então, quando você fala em 80%, obviamente, isso se transcende, né, de qualquer posição política, ideológica, de lado esquerdo, de lado direito. A gente está falando da família, a gente está falando de um futuro melhor para o filho dela.
Então, a gente tem plena convicção que o programa tem uma aderência grande, isso já é demonstrado, né? Que a plena convicção que ele vai funcionar num curto espaço de tempo, já vai começar a melhorar os índices das escolas implementados, e aí é só a gente dar escala nele futuramente. E a gente tem a prova social, né, Coimbra? Isso que eu fico mais indignado, assim. Tem a prova social de que funciona, de que os índices melhoram, o nível de aprovação em concursos, tudo que você falou. Mas a gente tem a ideologia, né? A gente tem a ideologia, essa guerra aí também que é complicada. Porque essa aceitação é de quem está vivendo isso. Exato. Então, por isso que tem muita aprovação. E além dessa questão jurídica, tem mais algum outro grande desafio além desse, ou a parte jurídica é realmente o principal? Olha, a gente, na verdade, tirou hoje o principal desafio que a gente tinha. O programa federal, quando foi feito 2019 a 2022, ele não colocava a obrigatoriedade do diretor ser favorável. Então, o que acontecia? Quem pedia era o Estado ou quem pedia era o município e designava a escola. Né? Então, quando você encontra, às vezes, e a gente tem na educação, às vezes, um posicionamento ideológico muito forte. Né? E quando você encontrar, às vezes, um diretor não favorável, ele contribuía para o programa não dar certo. As escolas onde o diretor não era favorável foram a que os índices aumentaram, mas aumentaram na menor proporção possível. Porque era aquele diretor que constantemente entrava em conflito com os militares, era aquele diretor que, às vezes, criavam alguma mentira dentro do grupo de pais, né, com os militares. Ó, cuidado com o militar, aquele militar é meio agressivo. Né? Então, isso foi mudado nessa nova gestão, nessa nova formatação do programa, porque a gente identificou essas oportunidades de melhorias. E também outra oportunidade de melhoria que, por exemplo, no programa inicial federal, a padronização individual era muito cobrada, como se militar fosse. Então, menina de cabelo preso, menino de cabelo curto. E quando você coloca isso numa escola que já existe, numa escola que já está em desenvolvimento, é um choque muito de realidade. Que isso não interfere tanto no programa. Você tem que cobrar alguma certa padronização, a pessoa não pode estar com uniforme militar e de chinelo, óbvio. Né? Mas a questão individual, às vezes de brinco, de unha, de cabelo, de corte, você não pode ser tão agressivo, digamos assim, como se militar fosse. Então isso também foi trocado. Né? Existe uma padronização, mas não tão firme como era do programa anterior. Então ficou muito mais suave, né? E a gente acabou não tendo mais tanta resistência nem nos adolescentes, né? Principalmente, as crianças nem tinham tanto, mas mais nos adolescentes, e nem no público interno, porque para ser implementado, esses profissionais de educação eles têm que ser voluntários, eles têm direito a voto, eles têm direito à voz. Então hoje o programa ele acontece muito mais leve, muito mais suave, e acaba que as pessoas que às vezes não querem, e estão numa unidade ruim, numa escola que infelizmente tem suas dificuldades, acabam pedindo transferência depois. A gente, por exemplo, agora que vai implementar nesse segundo semestre, começa o programa, a gente abriu a janela de 1 mês para qualquer pai, qualquer aluno que queira pedir uma transferência, solicitar. Então tá no programa quem quer. Quem não quer, tem toda a rede. A gente está falando que nossa meta daqui a 4 anos é ter 10% da rede. Né? Hoje, se a gente está falando em 100 escolas, a gente está falando de uma meta muito pequena. A gente está falando em 2% do estado. Né? Ainda tem 98% da rede para você colocar. Aliás, um dos requisitos para colocar uma escola cívico-militar numa cidade é que tenha outra escola regular. As cidades menores, que só tem uma escola estadual, o programa não pode colocar, para a pessoa ter opção. Então, isso que a gente fez acabou diminuindo todos os estresses. Hoje é uma questão muito mais política, qualquer tipo de estresse. Meu celular não para todo dia de diretor ligando. E aí, já ganhamos essa liminar? Quando vai começar de fato? Os diretores procurando. Diretores que estão no processo das escolas. A gente tem visitado todas as escolas. Os diretores que não conseguiram participar do processo falando, não, quando abrir de novo a inscrição eu vou colocar, minha comunidade está me cobrando. Então, assim, a gente tem a plena convicção que vai ter escala. E, óbvio, é um programa que ainda é num formato piloto. Se Deus quiser, que a gente vai estar dando uma entrevista aqui, conversando daqui a um ano, eu vou estar falando, olha, o que a gente fez em 2025 no segundo semestre, a gente ainda ajustou isso, ajustou aquilo, ajustou no início de 2026, a gente está aberto para esses ajustes que eu acho que acontecerão e serão necessários. Né? Mas essa diminuição principal, eu acho que isso ajudou bastante, John. E essa equipe que trabalha esses militares, né, que trabalham nessa escola cívico-militar, que faz toda essa parte de gestão da disciplina, são veteranos? São veteranos, e isso a gente mudou também do programa federal, porque, como eu estava falando, dentro da questão das Forças Armadas. Federal tem que trabalhar com militares federais. Então, no programa federal, a gente trabalhava com militares veteranos das Forças Armadas. Tá. Como é um programa hoje estadual, você não pode trabalhar com militares das Forças Armadas por conta de dotação institucional. Né? Então, hoje a gente só trabalha com veteranos da Polícia Militar.
Né? Então, são militares aposentados que passam por um critério de seleção, que tem que ter bom comportamento. O foco não é um militar operacional. O cara foi de rota, foi do COI, etc. Não, eu quero militar de PROERD. Né? Eu quero militar de policiamento comunitário, aquele que tem um diálogo maior, aquele que já está acostumado, aquele que de repente tem familiaridade com a escola, porque fazia uma ronda escolar ou porque o filho estuda na escola. Então a gente quer esse tipo de militar. E quem faz a seleção dos militares hoje, primeiro, obviamente, a gente faz uma seleção. A gente, Estado, tá? Não a gente, Tenente Coimbra. É Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação. Eles fazem uma um pré-filtro em cima das características do militar, em cima da ficha, da folha dele, né, durante o período que ele estava servindo. E aí, mas quem escolhe, né, o final ali com 5, 7, para escolher 2, 3, é a própria diretora. É a diretoria. Então você cria também uma proximidade com a comunidade escolar. Muito bom. Muito bom. Essa era uma dúvida que eu tinha. E não são armados, eles não estão com o fardamento ostensivo, até porque isso poderia colocar eles nisso. Não, eles vão estar com um jaleco, né, escrito monitor, e vão ajudar a escola de uma maneira geral. Assalariado, tudo certinho. Exatamente. Eles não recebem, como eles são aposentados, Sim. né, você não tem o custo previdenciário com eles. Sim. Eles, na parte federal, eles eram PTTC, né, que é o prestador de tarefa por tempo certo. É 1/3 dos salários que eles recebem para estar dentro dessa nova função na parte federal. Na parte do Estado, como não tem o PTTC, nós criamos, né, mas ele é pago por diária. Então, hoje está por volta de R$300 a diária desse militar, que é uma boa remuneração. Sim. É uma remuneração acima da média. Alguns professores até reclamam que é uma remuneração praticamente igual do professor. Mas esse militar não recebe vale transporte, não recebe vale alimentação por ser diária, não recebe 13º, não recebe férias, não tem custo previdenciário. Então, quando você coloca na ponta do lápis, é menor. Legal. É menor. Bom. Essa era uma curiosidade que eu tinha. É por diária. Como que era feito esse filtro e, pelo que você falou, está sendo bem feito, né? Porque tem um primeiro filtro, mas a escolha, a decisão continua com a escola. É porque isso aproxima e a gente tem plena convicção do que o programa ele é excelente, que o diretor ele pode cancelar o programa a qualquer hora e inclusive tirar um militar. Então eu contratei o John. Ele tem autonomia para fazer isso? John e o Auleta. Pô, o Auleta tá me dando algum trabalho lá, ou se não, ele teve algum problema com algum professor, ou se não estou gostando do trabalho dele. Secretaria de Segurança, eu quero trocar o Auleta, já chama o próximo. E já chama o próximo. Ele tem essa autonomia. Tem essa autonomia. Mas a autonomia inclusive de acabar o programa. Então, isso que eu ia falar. A autonomia para acabar com o programa não é exclusiva só do diretor, ou é? Só do diretor. Não há necessidade, por exemplo, de uma votação? Não, mas ele assim vai arrumar um estresse na comunidade escolar. Entendi. Entendeu? Então, assim, óbvio. Se for de interesse quando ele pedir ideológico. uma solicitação de cancelamento do programa, a gente vai reunir Claro, e vai entender. o que aconteceu. E vai entender. Porque, de repente, ele está insatisfeito com a comunidade e, de repente, ele quer uma transferência da própria unidade dele. Então, vamos tirar esse diretor e vamos trazer um diretor. A gente, Secretaria de Educação. Daqui a pouco estão falando que o Coimbra está tirando o diretor. Entendi. Vão reunir e vão falar, pô, diretor, você está insatisfeito por quê? Você quer alguma substituição, alguma outra unidade? Você não tem mais proximidade com o programa? Porque senão também ele perde a comunidade. E pode ser que por alguma ocasião o programa não esteja funcionando naquela comunidade, a gente vai tentar entender. Tem comunidades que são difíceis. Sim, eu fui numa escola lá em Santo André, uma escola toda pichada, um PCC, 1533. Um dia antes, eu pensei exatamente nisso. Uma aluna tinha tomado uma facada dentro da escola, né, que outra aluna esfaqueou ela. A minha pergunta foi realmente direcionada para esse outro lado. A gente, para sair dessa escola, a gente teve que pedir apoio da polícia. Imagino. Que a gente foi com o carro, o deputado tem a placa preta e tal, começou a colar um monte de moleque de bike e tal. Eu falei, isso aqui vai dar ruim. Então, assim, imagino. Tem situações e situações. Não dá para colocar 100 escolas com a pluralidade que nós temos no estado como uma fórmula única. Então, obviamente, a gente vai tentar entender, mas é difícil um diretor não querer mais, até porque ele que pediu. Ele que pediu, né? Ele que pediu. Então, poxa, tá claro que vocês estão tendo todos os cuidados. É que eu pensei justamente nessa possibilidade de, na verdade, não ser dele a questão de pedir para parar e ele tá sendo coagido a isso, né? Então, exatamente. Todas essas possibilidades são... Assim, eu brinco, não existe programa hoje em qualquer gestão pública municipal, estadual ou federal que é mais democrático que a Escola Cívico-Militar. Pô, legal, cara. Muito bem, parabéns. E quais são os seus planos aí, cara, para a continuidade desse projeto? Você já falou que a sua ideia é tentar agariar aí pelo menos um percentual maior, né, de Escola Cívico-Militar. Você vislumbra, claro que eu acho que, não sei se você por si só vai conseguir dar essa resposta, mas ainda existe esperança desse progresso que vocês estão tendo em São Paulo algum dia voltar a nível nacional? Com certeza. Não tenha dúvida. Em 27 a gente volta com esse projeto a nível federal. Legal. Pode ter certeza.
Óbvio, a gente tem a ideia de expansão aqui nas escolas estaduais. A ideia é, obviamente, voltar a nível federal e colocar isso a nível Brasil, que inclusive muito estado que era antagônico ao governo federal, né? O governo federal do presidente Bolsonaro, tinha muito estado que era governado por governadores do PT, pediram a escola cívico-militar, colocaram a escola cívico-militar. Então, assim, é um projeto que transcende qualquer tipo de posicionamento, qualquer tipo de posição. E aqui no estado de São Paulo, a gente também tem um projeto com o secretário Derrite, que são os colégios militares voltados para policiais militares, né? Então, isso já está bem desenhado. A gente deve lançar 2 ali para o próximo ano. Um na capital e um em Santos, né? Qual que seria a diferença? Esse é voltado, é que nem um colégio militar, voltado para filhos de militares do Exército. Okay. Esse vai ser voltado para filhos de militares policiais. Tá, entendi agora. Entendi. Não só da PM, mas também da Civil. Da Civil. Né? A gente vai colocar um percentual, como também tem no colégio militar, para militares das forças, filhos de militares das Forças Armadas, e um percentual para a sociedade ingressar via vestibulinho. É igual o colégio militar do Exército, a gente vai fazer o colégio militar da Polícia, que é principalmente para atrair policiais para hoje áreas que existe maior dificuldade de pedir transferência por conta das ocorrências. Uma delas é a Baixada Santista, né, que, para quem não conhece, é uma região difícil, né, para os policiais, é uma área de bastante ocorrência, é uma área que o custo de vida não é barato. Então, é difícil você achar policiais militares que não sejam da região, que sejam voluntários para ir para lá. Então, isso vai ser também um acréscimo para aumentar a quantidade de voluntários para ir para lá. E outro seria no centro de São Paulo também. Muito bom. Para servir próximo ali do centro de São Paulo, onde são as 2 principais áreas de foco da parte de segurança pública hoje, dentro dessa gestão do governador Tarcísio e do secretário Derrite, que é o centro de São Paulo, principalmente pela Cracolândia, e a Baixada Santista, principalmente por conta do tráfico internacional de drogas pelo Porto Santo. Então a gente coloca 2 atrativos para mais militares pedirem transferência para essas áreas. Região. Então é um projeto piloto que está sendo desenhado. Hoje a gente está em estudo de áreas, aonde vai se colocar, né, esse colégio militar, aonde atende, etc. Mas é algo que vai acontecer provavelmente no ano que vem. Irmão, nesse momento de escala, de expansão, obviamente pelas redes sociais, o marketing que vocês vêm fazendo e tudo mais, mostrando os modelos, o que está dando certo, está dando errado. Existe uma parte, entre aspas, comercial de vocês atingirem esses diretores para que eles entendam? Como que é feito isso? Olha, eu vou diretor por diretor, dentro dos diretores estaduais. Obviamente a gente vai no tete a tete, porque eu também trago aí uma parte do meu mandato, que não é o programa. O deputado estadual, ele tem emendas parlamentares, né, que ele consegue ajudar determinadas áreas do Estado que ele julga que é importante. Então, a nossa destinação de emenda, ultimamente, elas são muito voltadas para as escolas cívico-militares. Então, eu vou na escola e falo assim, diretor, está recebendo para o que está precisando? Deixa eu ajudar, vamos trocar essa sala, vamos arrumar esse telhado, vamos arrumar essa quadra, a molecada adora, vamos comprar equipamento, bola, rede, etc., porque isso acaba se também tornando um atrativo. E aí a gente tem esse contato, acaba tendo esse contato próximo com esses diretores, né, que eles vão relatando, o programa tá assim, a aceitação tá boa, me ajuda aqui a fazer um link com a Polícia Militar para eles darem uma palestra. Aí a gente vai e faz o link. Aqui a gente tinha uma banda, é que cada escola é uma dinâmica diferente. Então, tem escola que fala, aqui a gente tinha uma banda de fanfarra, tal, etc. Me ajuda a resgatar essa banda. Aí eu ligo para a Secretaria de Cultura, a gente consegue uma doação de instrumento. Então, cada escola a gente vai ter uma realidade diferente e a gente vai se moldando. Mas isso virou a escola cívico-militar, acho que um pouco também graças à nossa atuação, mas eu não tenho contato com isso. Virou um ativo comercial. Hoje tem diversas empresas, né, que gerenciam escolas, que criaram escolas cívico-militares particulares, né, em nicho de mercado, porque olharam e falaram, a gente tem uma necessidade hoje, né, uma demanda gigantesca na sociedade, né, que é? Às vezes uma pessoa com um poder aquisitivo maior, que o filho dela não está numa escola estadual, ele fala assim, eu colocaria numa escola cívico-militar particular, né, porque teria um direcionamento, teria uma disciplina maior, com uma qualidade, em regra, um pouco maior da particular para a estadual. Então isso virou um gap de mercado. Hoje já tem umas 2, 3 empresas que estão abrindo escolas cívico-militares ali ao longo do estado e com o custo ali, a mensalidade altíssima e fila de espera. Em São Paulo?
Em São Tem Paulo eu alguma? não sei se tem. Tinha uma na Baixada, em São Vicente, uma muito famosa em Rio Preto, tem uma em Bauru. Então, assim, por enquanto centralizado. Ninguém ainda é dono de rede que tá falando assim, ó, toma, né? Fica até como sugestão ali, porque é um gap de boa. mercado. Sim. Ele já tá pensando na Lógico, loja. já pescou, Eu tô né? fazendo conta aqui já. Já pescou. Mas tem muita Pô, eu não gente, sabia, muita cara. gente ganhando dinheiro em cima disso. Não sabia disso, que tinha já essa movimentação. Pra você ver pra você ver a tal da prova social. Sabe que funciona, sabe que é uma demanda reprimida, sabe que a galera quer, né? Porque cara? a gente tá falando de uma demanda hoje, em regra, em escolas vulneráveis, são em áreas mais Sim. afastadas, mais periféricas, que as Sim. pessoas às vezes não têm condição de pagar uma escola particular. Gostariam, óbvio, mas às vezes não tem condição. Mas existe essa demanda também em escola particular, né? Aqui a gente tá falando com veteranos. Quantos veteranos bem posicionados talvez não queriam seu filho numa escola Com particular cívico-militar? Com certeza. Porque uma das nossas missões, e isso está mapeado, era realmente começar um movimento para que as escolas se adaptassem. Obviamente, não ia se tornar no mesmo padrão que vocês vêm fazendo, mas pequenos detalhes e ajustes nas escolas para que tivesse já uma parte de civismo, uma parte que desse para encaixar. Mas eu não sabia que já tinha um modelo feito para escolas particulares. Então, é uma oportunidade muito grande do que a gente mapeou, que talvez fosse um pouco mais para frente, a gente conseguir até antecipar. Porque já tem modelo, já tem a Já validação tem a e demanda. tem, obviamente, o projeto de vocês. A Cruz à frente. Azul, só me engano, é a Cruz Azul, que é a rede da Polícia Militar de escola, ela iniciou um pouco nesse modelo, porque era um filho de policiais militares, mas isso se perdeu também ao longo do tempo. Hoje já não é, embora tenham a proximidade com policiais militares, até de professores e, obviamente, dos filhos dos policiais militares ali estudando. Mas isso se perdeu ao longo do tempo. Então, ela não é cívico-militar, porque não tem uniformização. Então, aonde colocada tem uma aderência grande. Uma aderência grande, não é pequena, não. Porque não necessariamente precisa ser estrutural, mas pode ser, em si, uma metodologia. Padronização, ajustes. Não, simples. Você pega uma Interessante. escola já existente, você muda a padronização, a uniformização e a metodologia. Exato. Né? E consegue dar escala de rede. Às vezes é uma escola que não está performando, uma escola que está com dificuldade. Você mostra dados ali, você fala assim, Exato. ó, faz o teste, a gente faz um piloto. Não, e pra esse pessoal não tenho dúvida, cara. Já tem prova social, já tem tudo. E até a porque- demanda. Por que eu também Estão fiz dispostos essas a pagar, perguntas? Porque as empresas estão nesse movimento Então, de querer trazer veteranos. O mercado de segurança, obviamente, já entendeu, porque tem similaridade. Mas empresas de tecnologia estão buscando, por causa do perfil, às vezes, muitas vezes, os caras são crânios, ali, diretores, mas faltam ali as soft skills. Então, se existe essa busca dentro das empresas, existe provavelmente também dos pais para que o filho, graças ao trabalho que vocês vêm fazendo, já tem um modelo, já tem um norte para rede particular, que eu não tinha essa visão. Excelente. já pegou um insight. Não, Como um bom visionário. Daqui a 2 anos que a gente vai estar falando, o João vai estar chegando de helicóptero aqui, ó. Tome. certeza. Aí participou disso aí, tá vendo? Eu pegar carona. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ficou 8 anos no Exército e, pelas minhas contas, vai para 8 anos na política, certo? Exatamente. São 8 anos como militar, 8 anos como político depois da transição. Se você puder falar para mim como que é o antes e o depois, como que é o Coimbra hoje comparado ao Coimbra do primeiro mandato, que a gente acabou sendo entrevistado, inclusive na época do Fala Combatente, estava no primeiro mandato ainda, e hoje eu vejo até a questão de postura, a questão de como você se comunica. Mudou, cara. Mudou, assim, muito, né? Não sei se você tem essa percepção, mas nós que estamos fora, mudou bastante. Claro que as responsabilidades aumentam e a demanda que elas aumentam, né? A gente tem que também ir se moldando e se adaptando. Mas pra você, cara, o que mudou mais, assim, do primeiro pro segundo mandato, do Coimbra que tava começando na política e do Coimbra que tá agora indo pro seu terceiro mandato, praticamente, o que mudou? Cara, são duas realidades diferentes, né? A primeira é que eu tô mais gordo. não é o Coimbra que fazia a Epo no TAF. Não chega hoje em dia. Cara, é B. Cara, com sorte. Se o cronômetro tiver parado ali, né, aqueles 100 metros a mais, Só aquela que diminuir. gente boa. Aí eu consigo um B. Mas, brincadeira à parte, são dois mundos diferentes. Mas que os valores, no meu caso, têm que permanecer. Sim. Não são os valores da política, são os meus valores. Sim. Que eu aprendi, principalmente, foram moldados dentro da caserna. A política, infelizmente, é um meio muito sujo. Sim. Né? A caserna, não. A caserna, quem é sujo é exceção de exceção. Esse cara vai ser expurgado e vai ser tirado como exemplo, desde o militar ruim até aquele, de repente, vagabundo que está fazendo alguma coisa errada dentro da administração. Ele vai ser preso. Na política, infelizmente, já tem uma quantidade bem maior
tanto de ruim como de vagabundo. Então, assim, primeiro é manter os valores que fizeram chegar lá, né? No caso, hoje como deputado. Mas no dia a dia tem várias diferenças. Vou dar uma brincadeira, mas que é uma realidade. No Exército, nas Forças Armadas, a gente tem a padronização de horário, né? Né? Se é 5 horas, é 5 horas, não é 5:01, não é 5:02, né? Não é nem 4:59, 5 horas é 5 horas. Né? Na política, não. Eu chegava no evento, né? E às vezes eu era a pessoa que dá uma palestra, ou ia marcar uma reunião, em tese, talvez, o mais importante da reunião é que tinha que ficar esperando todo mundo. Né? O que na relação comercial, na relação de liderança é errado, né? Porque fora da caserna, as pessoas não têm tanto essa obrigatoriedade, né? Com horário, com disciplina. Então são algumas coisas que a gente vai adequando. É um mundo totalmente diferente, é um choque de realidade, né? Mas a gente luta todo dia para manter os valores, né, que me levaram a virar deputado e hoje fizeram eu crescer, né, que principalmente foram aqueles que foram moldados dentro da caserna. Muito bom, muito bom. E que continue assim. Não, pode ter certeza. E que arraste outros, né? Porque a gente... Não, mas tem aumentado bastante, viu, Oleta? Né? Eu não posso falar que tenho baita experiência, estou no meu 2º mandato. Mas a possibilidade de comunicação via rede social está fazendo pessoas como eu ter possibilidade de se eleger. Né? Pelo processo de comunicação. Antigamente você só se elegesse ou se você tivesse muito dinheiro ou se você tivesse muito padrinho político. Né? Não chegava um louco que saiu de 8 anos do Exército, colocou a cara dele à tapa e acabou virando deputado. E essa não é uma realidade exclusiva minha. Então, a gente tem hoje uma proporção de pessoas novas chegando, né? Com os preceitos corretos, com os valores corretos, que pessoas de 10, 12 mandatos estão perdendo espaço. Né? Não estão conseguindo se reeleger, estão tendo que fazer muita força financeira para se reeleger cada vez mais, porque eles não acompanham. Porque não é só o processo de comunicação, não é porque ele não tem uma rede forte, é porque os valores deles são diferentes dos nossos. Né? E isso é exemplificado em votação, em posicionamento. Eu tenho minha posição. A pessoa pode até não gostar do Coimbra ou da posição do Coimbra, mas nunca vai me questionar que eu não tenho posição. É claro, todo mundo conhece, entra lá na minha rede social, vai ver a minha posição política, ideológica, de posicionamento, eu não tenho em cima do muro. Né? E os antigos políticos, aliás, quando a gente fazia antigamente, falava, esse cara é político. O que é o cara político? O cara que agradava os dois lados. Do muro. É o cara que aquele cara é político, ele agrada os dois lados. Hoje não, hoje o cara é político, ele tem firmeza. Então essa nova geração que está vindo está pegando esse espaço, né? Cada vez mais. Somos maioria? Ainda não, estamos longe. Mas cada eleição a gente está aumentando. Você pode ter certeza, daqui a 2, 3 eleições seremos maioria. E você, o que você achou dessas últimas eleições, principalmente para vereadores e tal? Você viu um movimento muito grande também de veteranos, pessoas, ou talvez não só veteranos, mas pessoas alinhadas com esses valores entrando na política, assim, por influência de vocês que já estão aí dentro e já com certeza, mas isso nem sempre é bom. Isso nem sempre é bom. Porque eu vou dar um exemplo. Você tem 5 candidatos, falar números fictícios, você tem 5 candidatos veteranos para votar. Você vai centralizar votos dos 5, é capaz dos 5 se elegerem. Na última eleição, para deputado, nós tivemos 52 candidatos veteranos só da Polícia Militar. Nossa. Você dilui voto. Então, óbvio, todo mundo tem direito de se candidatar. Não estou falando para ninguém não se candidatar, porque eu quero ter exclusividade dos votos. Mas estrategicamente falando... Exatamente. Não é mais espalhar a força. A gente diminuiu a quantidade Estratégia de guerra, né? A gente diminuiu a quantidade de veteranos eleitos de 2018 para 2022. Por conta disso, você acredita? Por conta disso. Por conta disso. Que coisa. Porque não é que os veteranos foram mal votados. Se você pega todos que foram candidatos, eles foram bem votados. Um teve 30 mil votos, outro 40, outro 50. Aí diluiu muito. Só que você juntar, cada 2 faria 1, a cada 2 faria 1. Né? Então, infelizmente, essa divisão acabou não sendo próspero para os candidatos. Aí entra num assunto que é uma coisa que eu falo muito também, a gente já falou aqui em outros episódios, eu quero tua opinião para saber se é viagem da minha cabeça ou não. O militar, ele tem vários atributos excelentes, a gente fala isso muito aqui. Atributos da área afetiva, soft skills excepcionais. Mas tem 2 que atrapalham muito, e eu sempre falo isso, sempre repito isso, que é o ego e a vaidade. E eu acredito, posso estar errado, eu queria te ouvir, mas eu acredito que nesse momento, porque como tem esse ego e essa vaidade ali enraizada em muitos deles, não em todos, mas infelizmente em um grande percentual, o cara ele quer, peraí, você poderia se juntar com 1 ou 2, 3 e garantir ali um posto, não, mas eu quero estar lá. Tem muito isso, Coimbra? Tem muito, até por conta até de posto de graduação. Imaginei. Tem um coronel que não aceita que é o soldado que vai virar deputado. Esse é o ponto. E como que a gente
Porque assim, cara, querendo ou não, isso é estratégia. Tinha comandante de batalhão que não gostava, porque eu chegava pra conversar com ele de igual para igual, falava, pô, o cara era R2 ontem aqui, cara, meu tenente pica-fumo, e agora tá sentando na mesma mesa. Que eu falei, é difícil, então tem essa questão sim. Mas se a gente comparar do primeiro pro segundo mandato, isso aí vem diminuindo, ou não, necessariamente? Da minha parte, sim, totalmente, mas, porque aí tem mais respeito, enfim. Já consolidou ali teu posicionamento. E eu acabo conversando hoje com comandantes que eu não peguei direto na força. Excelente, excelente. É diferente. É diferente pro cara também. Pô, tava dando ordem nele, agora ele tá desenrolando alguma coisa pra mim aqui, tá de igual pra igual, tá sentando na mesma mesa. Porque, por um lado, eu vejo como vantagem essa influência que você e outros políticos, né, que vieram oriundos das forças fazem com os jovens que olham e falam, pô, a política é uma opção. Eu quero me levantar, eu quero, levar, né, os meus preceitos, meus valores para tentar mudar a sociedade e tal, para ajudar a sociedade. Por um lado é bom, mas por outro vem o que você falou, que aí muita gente procura, às vezes mais por uma questão de vaidade e ego do que propriamente para fazer a diferença, e isso acaba atrapalhando. Eu acho que é complicado o principal internamente tem aquela questão de... Vou dar um exemplo. Nosso secretário de Segurança Pública é um capitão. Sim. Teve muito coronel que não gostou que ele virou secretário de Segurança Pública. Porque o secretário de Segurança Pública, ele é hierarquicamente mais superior que o coronel que estava dando ordem para ele. É complicado isso. Cara. Então, assim, você inverte algo, né, que tem até no meio civil, mas no meio militar não tem. Como é que teu subalterno vira teu superior? Não tem isso no meio militar, de jeito nenhum, só com a política. Então tem gente que torce o nariz com isso. Mas aí você tem que mostrar com sua competência. Sim. Né? Sim. O próprio militar temporário tem um pouco disso. É difícil. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu chego, falei lá do SAR, quando eu chego no SAR, né, alguém que não tinha experiência nenhuma com resgate, e venho para ser o comandante da unidade. Eu tenho lá um subtenente que tem 25 anos só de SAR, irmão. Sim. Ele tinha mais de 30 salvamentos. Eu vou dar ordem nele? Vou. Só que tem que escutá-lo também. Humildade, né? Exatamente, irmão. Vamos aqui junto. Lógico, a palavra final tem que ser minha, que senão você perde autoridade. Mas você tem que trabalhar em conjunto, né? É complicado pro meio militar nisso. Mas existe muito essa vaidade, existe essa vaidade hierárquica, e a direita em si também tem aí não só a parte militar, tem o excesso de protagonismo. Às vezes o cara é um bom comunicador, não necessariamente vai ser um bom político. E aí o cara tem um crescimento de bastidor, veio a parte de comunicação, o cara já quer ser o candidato. E tá tudo bem, todo mundo pode ser candidato, não tô falando que o cara não pode. Mas às vezes ele é melhor comunicando, ele é melhor mobilizando, ele é melhor um assessor do que melhor ser o cara do front. Ser o cara que vai fazer o discurso, ser o cara que tem que fazer algumas coisas que no bastidor você não precisa. Então a direita tem essa vaidade, e dentro do meio militar tem essa vaidade um pouco mais hierárquica. E também a vaidade de volume, porque com a ascensão da rede social, e aí entra um pouco nisso, muitos militares tiveram visibilidade. Sim. Tiveram volume de seguidores, de views, etc. E aí o cara fala, pô, fulano se elegeu, né? Ele tinha menos seguidor que eu. Ele acha que só isso conta. Começa a comparação. Né? Eu tenho 200 mil seguidores aqui, eu vou ser candidato. Seu presidente, você é o próximo presidente. Aí ele faz 20 mil votos, esses 20 mil votos é o que faltou, de repente, para um cara que fez 50 se eleger. É complicado. Falta ali a unificação nessa energia. É nesse ponto que eu queria chegar, entendeu? Mas é muito difícil. Foi até um desafio que nós tivemos no começo, porque a gente tinha muitas lideranças, muitas iniciativas, e a gente conseguiu, depois de um tempo, unificar, e por isso que a gente está conseguindo acelerar, porque a gente conseguiu quebrar isso. Então não tem posto, não tem graduação, existe, obviamente, o comando ali muito bem definido, mas a gente conseguiu quebrar ego, vaidade e unificar forças. Exato. E nada mais que o tempo ali, a credibilidade, a liderança, que vai comprovar que realmente você está no caminho, e resultado não tem como discutir. Ninguém discute resultado. Exato. Ninguém pode questionar o método, mas não os resultados. Exatamente. Pode falar de modernidade, antiguidade, mas e o resultado? Né? Resultado, independente se é mais antigo, se é mais moderno. Se está dando resultado, velho, não tem o que falar. Muito bom, muito bom. E, irmão, uma dúvida. Você foi para a política, conseguiu aí multiplicar por 9 a quantidade de votos. Uma pessoa hoje que olha para você, seja veterano ou não, fala, cara, eu quero fazer igual o Tenente Coimbra. Qual que seria o caminho, qual que seria uma dica que você pode dar para ele? Cara, principalmente para a eleição de legislativo, que é diferente de executivo, o legislativo você precisa de nicho, né? Principalmente. A partir do momento que você tem nicho, você vai dando escala. Hoje a gente, graças ao nosso trabalho, a gente consegue dar escala. A gente atua em várias linhas de ação, segurança pública, educação, etc. Né? Mas quem está começando precisa de um nicho. Né? Qual é a defesa? Porque o cara que defende tudo, né, em termos de voto, não recebe voto de ninguém. Ah, não, eu defendo educação, segurança e saúde. O cara que está mais
querendo saúde, ele vai votar no médico. Vou fazer uma comparação besta aqui, tá? O cara que quer ter mais segurança, ele vai acabar votando no militar. O cara que quer ter mais educação, ele vai votar no professor. Então, o cara que defende tudo não defende nada. Então, ele tem que ter um nicho, né? Qual é o nicho dele? Esse nicho é o suficiente para elegê-lo dentro da massa que o nicho atinge? Não, então ele precisa de 2 nichos, né? Então, eu colocaria assim que foi a minha estratégia de campanha. É um tema principal e o tema regional. Então, se ele está disputando uma eleição de legislativo municipal, ele vai ter o tema macro dele, que é segurança, alguma coisa que ele vai ser voltado à escola cívico-militar, ele vai encampar a bandeira, ele vai ser um protagonista dentro desse tema, ele vai defender o tema, ele vai ajudar a levar o tema dele para a cidade, e de repente ele tem um segundo nicho que é o bairro dele, né? Ah, tá faltando aqui o asfalto, a poda de árvore, isso a nível municipal, né? Obviamente, a nível estadual você tem um pouco mais de amplitude, né? No meu caso, eu tenho, obviamente, um posicionamento macro sobre meus temas, mas tem um posicionamento regional também, né? O Coimbra defende a Baixada Santista, tanto que fui mais votado da Baixada Santista mesmo tendo, né, um posicionamento mais macro, né? Mesmo as minhas maiores discussões sendo mais amplas do que regional. Então é análise de mercado, né? A política nada mais é do que uma análise de mercado, e você trabalhar o funil, né? Tem a galera aqui em cima e você vai trabalhando, até no final vai sair o teu público-alvo ali para você consolidar ele, mostrar por que você tem um diferencial, mostrar que você pode ajudá-lo de alguma forma, que você na função que pleitear, deputado, vereador, não vai traí-lo, não vai ser seduzido pelo poder, que vai manter suas convicções e vai ajudar a sociedade. Eu acho que é mostrar os seus valores, principalmente, né, o teu posicionamento pessoal, né? E segunda parte, aí vem a análise de mercado, buscar qual nicho de voto você vai buscar, né? E aí, na época da campanha, sai de manhã e volta de madrugada, aí não tem como, gasta toda a sola de sapato. E você acha que fez diferença essa questão de você ter ido pro Bavex e também trazer veteranos para a tua equipe? Eu, inclusive, o meu sonho, eu queria ir pro Bavex, é que não abriu vaga no nosso ano. Você falou, é verdade. Eu queria ir pro Bavex, porque me falaram que era uma OM organizada, a escala de serviço era felpa. Dá pra ele falava mesmo. Falaram que era, não, vou pro Bavex, porque lá é organizadinho, tudo. Eu sou meio metódico, gosto, mas aí não abriu vaga. Mas aí eu fui pro comando da brigada em Campinas, aí foi uma boa escolha. Mas eu queria ir pro Bavex, aí você contou, eu lembrei. Você acha que então essa organização, esse olhar para não ter erros, esses processos, tudo, hoje isso ajuda muito e ajudou para você fazer esse 9X? Hoje me ajuda, aliás, durante a minha gestão de mandato, mas não durante campanha, né? Durante campanha ninguém vê muito o seu processo administrativo. Ajudou durante a construção de um mandato para o outro, que aí deve ter ajudado dentro dessa posição de 9X, mas não na primeira, porque eu só tinha capacidade de administrar se eu estivesse dentro, né? Então a expansão sim, né? Mas o Bavex me ajudou muito na primeira campanha. Porque como a gente fazia muito treinamento descentralizado, né, em várias unidades, né, principalmente com SAR. Tem aeronave, que nem eu disse, tem aeronave no céu, precisa ter um SAR em prontidão. Tem operação, o Bavex vai fazer atividade com a 11 Brigada, com a 12 Brigada. Se tem aeronave, tinha que ter uma unidade SAR. Então a gente estava constantemente ali. Lógico, era uma realidade diferente. A gente estava indo para campo, a gente ia com a mochilinha, ficava no alojamento, tal. Tinha o profissionalismo que às vezes as unidades tradicionais não têm, né? Mas por conta disso eu acabei conhecendo muita gente, né? Porque acaba você chegando lá, e aí você chega com o gorro laranja, chega diferente, você tem uma posição de destaque, você acaba tendo, né, a possibilidade de conversar e criar relacionamentos. E esse grande network que eu fiz dentro da Força me ajudou muito, né, em 2018. Tanto que em 2018, dos 24 mil votos, eu busquei... Foram 10 mil votos fora da Baixada Santista, que em tese só tinha Baixada, né? Então, busquei, e aí você pega nossas áreas de votação, não tinha nada em Campinas. Como é que surgiu os votos de Campinas, né? Foram os amigos, as pessoas que a gente teve relacionamento. Como surgiu o voto ali ainda no Vale do Ribeira, do Vale do Paraíba, eu ainda servi em Caçapava. Mas como apareceu em Lorena, como apareceu em Osasco, né? Como apareceu em Lins voto, né? Por quê? Porque foram isso irradiando, aparecia na cidade polo e nas cidades em volta, porque às vezes um militar que trabalha ali, porque foi por conta desse relacionamento que a gente criou. Então não tenha dúvida que o Bavex me ajudou muito, a escala de serviço lá é uma delícia, não sei como é que tá agora, né? Aliás, umas coisas eu sou azarado, quando eu tava lá ainda aumentaram a escala, que era um tenente pro complexo todo. Lá, salvo engano, é o segundo Bavex, o primeiro Bavex, né? O primeiro, o segundo, o terceiro tinha saído, o batalhão de manutenção, o CIAVEX e a base. São 5 unidades, se eu não me engano.
né? Se não me falhou alguma. Mais o posto médico, né? Então são 6 unidades. E só tinha uma escala de serviço para oficial. Então você pegava uma vermelha no ano. Nossa Senhora. No ano. E preta pegava 3 pretas, 4 pretas. Porque quem ainda pegava vermelha, todo sábado, quem pegava vermelha era o pessoal do curso de piloto e de gerente. Então a gente só concorria às escalas do domingo. Então dava uma por ano. Quanto tinha ano que nem dava. Só que aí teve um médico lá que acabou cagando pau, acabou errando um procedimento. Quando foi questionar, ele falou, não, porque faz muito tempo que eu não peguei o último serviço. Caralho. Aí tinha 2 oficiais de dia dentro do complexo. Nossa. Aí dobrou, mas mesmo assim ficou bem. Dobrou. Bem, Foi de uma para 2 no ano. Foi para 2 por ano. Isso, não, é para aí que eu vou, mas não abriu. Abriu no ano, você é uma turma depois da nossa, né? Isso, eu sou 10, vocês são 10, 9. né? Não, mas eu vou te falar, lá a gente brinca, a empresa fadada mesmo, porque tudo funciona, tudo é redondo, todos os processos são respeitados, né? A administração lá é muito consolidada. E Taubaté é uma cidade muito gostosa de se morar também. Campinas tenho certeza que é pelo potencial e pela metrópole que é Campinas. Mas Taubaté, embora seja uma cidade menor, é uma cidade muito posicionada estrategicamente, tem tudo ali que... Tem faculdade também. Tem, eu me formei lá, me formei na Unital. Legal. Né, por conta de estar no Bavex. Mas foi uma unidade ímpar ali que eu tinha a oportunidade de servir. Muito 6, chega a 6. Impressionante. Não, isso aí, Já cara. pensou isso? Isso aí, imagina. Na nossa época. Quebra de paradigma, né, cara? E sem contar que me deu a oportunidade de fazer atividades que dentro da Força eu não faria. Não faria. Dúvida. Né? A nossa atividade é formatura de manhã, aí à tarde a gente cumpria os processos administrativos, de manhã a gente cumpria os processos administrativos pós-TFM, e à tarde a gente ficava só com a unidade, ninguém questionava a gente. Então, uma vez por semana a gente treinava ele transportada. Então, toda semana a gente estava voando, estava fazendo rapel, fast rope, hellocast. Né? Toda sexta-feira treinamento de mergulho. Então, a gente nem ia... Sexta-feira não tinha expediente pra gente. A gente ia direto pra piscina. E ficava lá o dia todo, treinando apneia, mergulho... mergulho com equipamento, mergulho livre, enfim... Cada um dentro da sua especialidade. Então, era uma unidade bem operacional, não voltada para a finalidade operacional, mas é uma realidade que me deu uma oportunidade ímpar, que certamente não teria em outra unidade do Exército. Muito bom. Que a gente foi, né? Pro Bavex? Pra fazer a visita, lembra? Não, a gente voou, lembra? Foi lá no Bavex. A gente foi até o Bavex e fez a... Deve ter ido na época do mas curso como de aluno, NPR, você tá falando? como aluno, que eu também fui. Eu lembro que a gente foi na MAN também, foi verdade. E aí, vamos saber do... Então, tá falando de coisa muito séria, né? Coisa legal, séria, mas com certeza tem várias histórias de bisonho nesse caminho aí, né? Porque todo mundo já foi bisonho, né, cara? Então a gente tem um quadro aqui que é Já Fui Bisonho, que é representado por essa chave que o recruta perdeu, né? A chave do cadeado. Já perdeu, cara, alguma coisa aí? Cara, perder chave não. E fuzil? Não, também não. Eu perdi... A dignidade. Não, isso Não, a Oleta queria o fuzil. Pau de fogo, pau de Isso algumas vezes, mas teve uma história engraçada que não foi nem tão bizonhice. Foi um pouco de azar. Vamos ver. E não era como aluno, foi como tenente vamos mesmo. Entender. Você conta a história e a gente fala se foi bizonhice ou azar. É sempre azar. Cara, teve um Mopan, Operação Agulhas Negras. Eu tava no 6º BIL. E aí a gente tava lá esperando as aeronaves, tinham falado pra gente que a gente ia de Culgar, que é uma aeronave que cabe a praticamente o pelotão inteiro. E aí na hora dividiu em 2 Panteras. Só que aconteceu? Eu fui para um lado com uma bússola e a carta, e o meu outro sargento ficou com o GPS. Tá. Porque a gente só tinha um, né? Porque aí eu não cautelei 2, né? Entendi. Essa já foi uma bizonha. Foi o primeiro azar. Foi o primeiro azar. E aí, eles criaram um incidente que eu não conhecia. Era para chegar na zona de pouso de helicóptero, na ZPH, e aí pousou o helicóptero, aí saí na formação, tal, etc. Eu falei, cara, cadê todo mundo, cara? Cadê o PELREC aqui? Já tinha saído da aeronave pra caralho. Eu falei, cadê todo mundo aqui? Que só tô eu nessa cota aqui. Aí a aeronave saiu, veio o soldado. Tenente, o piloto falou que deu um incidente, a aeronave caiu. Aí eu falei, caiu não, filho da puta voando. Volta aqui, caiu porra nenhuma. Aí eu falei, caralho, e agora? E eu subi na cota e não via nada, irmão. Nada. Deu 360, não via nada. Aí pega a carta, gira pra um lado, gira pro outro, e não calhava, porque eu tava sem GPS, eu tava tentando ver qual cota era mais alta que a outra pra olhar ali. Aí a gente se achou no finalzinho da carta de 1 para 50 mil, Caralho. na pontinha, e aí a gente tinha que seguir para um lado que não tinha carta.
A gente, não, vamos para a estrada que não tem erro, irmão. Vamos para a estrada que a gente pensou, os caminhões, né, vão acabar passando e a gente vai. Aí nisso que a gente pegou, achamos uma estrada, fomos para a estrada, falei, agora espera, quando passar o primeiro caminhão a gente vê. E aí passou bem um caminhão do exército. Aí eu falei, irmão, eu sei pra onde ele tá indo, tomara que não esteja voltando. Se estiver voltando, eu me ferrei. Mas a gente sabia mais ou menos a direção, aí fomos. Aí a gente, pela sorte ali de pegar a estrada, etc., porque os outros atravancaram, né? Pegaram o azimuth e foram direto. E a gente pegou a estrada ali, acabou tendo essa expertise. A gente foi o pelotão, dentre os incidentes, chegou mais rápido, né? E aí, pô, tava todo mundo na merda, cansado, né? Demos sorte, o pelotão do Silva, ele caiu, só que ele tava levando as ferragens das barracas, imagina. Os nas costas. Mas aí a gente chegou, aí nisso eu tava cansado, eu peguei e joguei o fuzil pra trás. Aí aquele azar, fera, acabou pegando bem no retém do carregador. Aí o carregador ejetou da pistola, quando caiu no chão, explodiu. Aí foi mola pra um lado, as munição rolando, a tampa do carregador voou. Caralho. E como é que acha isso? Né? Aí eu consegui pegar as munições, coloquei no bolso, aí peguei esqueci a tampa do carregador ali, peguei a mesa de transporte e cadê a porra da mola? Falei, cara, cadê a mola? Cadê a mola? E procura a mola. Falei, não, vamos sem mola mesmo, depois eu desenrolo. E aí foi, acabou a operação, não achei a porra da mola, e eu abri sindicância, falei, não, aí tinha um parceiro que tinha 9mm, falei, já dá essa mola desse carregador aí, já roubei não, né? Peguei a mola do carregador dele e me emprestou, falei, depois eu te pago, vê quanto custa um carregador aí no particular, e eu comprei um carregador pra ele, porque a mola é igual, a mola não é numerada, né? Sim. Né? Aí eu substituí, até hoje tá a mola lá, eles não sabem que eu troquei a mola. Não, eu achei, quando ele tava contando, que vocês tinham seguido o caminhão errado, que era um caminhão que tava também, passando cara. aleatório, sabe? Não, o caminhão do também. exército lá. Não, o caminhão ainda pediu pra ele parar. Se ele tivesse parado, ia quebrar o recorde da UPAN. Porra, ia chegar. Quem tava dirigindo o caminhão, diga de passagem, era o Oliveira. Oliveira, só que ele não parou. Ele morava comigo. Não, ainda não morava comigo. Morou comigo quando eu tava em Taubaté. Né? Mas eu conhecia ele, que era um cara 2008, parceiro nosso, né? E eu falava, Oliveira, ele não parou, mas eu vi que ele tava indo na direção. Aí a gente andou um pouquinho, já conseguiu ver de fundo lá onde tava. Ele deu ali a direção, pelo Não, menos. mas aquele treinamento foi fogo porque a gente andou 10 quilômetros pra chegar na ZPH e começar a marcha pro combate. Porque a gente já tava na merda. Já tava cansado pra caramba pra começar a brincadeira. Pra fazer a ofensiva. Eu falei, não, me coloca no último pelotão ali, coloca outro pelotão pra ser o pelotão percussor. Porra, tamo na merda, capitão. Aí ele deixou a gente mais pra trás, depois consolidamos a defensiva ali. Mas foi engraçado, foi uma situação engraçada. Muito que não foi bom. tão bizonhada a minha, foi azar, né? Não, mas foi boa. Mereceu? Foi bom. Então agora pode dar o... Mereceu, né? Mereceu. Então a gente vai passar as suas mãos agora, Coimbra. Até pra realmente dar as boas-vindas oficial à divisão, a gente vai passar pra você alguns presentes. Primeiro a nossa caneca. Essa aqui acho que foi uma das primeiras, hein? Foi mesmo. Essa aí é uma das mais antigas. Até com o nome aqui, ó, cadê? Aí, ó. Mostra pra galera. Nessa nossa ideia de valorizar a nossa comunidade. Então, todo mundo que vem aqui recebe a nossa caneca personalizada. Presente aqui. Esse é o livro do Paulo Camargo. Paulo Camargo, que é ACO do McDonald's Brasil. Também foi veterano, foi R2. Abriu a nossa... Laser, Burger King, bem Cara, bacana. no meio corporativo aí, para as empresas, é um dos mais queridos do Brasil. E a gente teve o privilégio e a honra, não só de entrevistá-lo nessa mesa, mas dele ter aberto também com uma palestra sensacional o nosso primeiro evento presencial aqui da divisão, que foi a Divisão Summit. Muito e você bom. está recebendo aí o livro dele, para que você possa se motivar ainda mais, né, e continuar o teu legado. Livro muito bom, recomendo. Você vai gostar bastante. Não, será lido, pode ter certeza. E ele fala muito sobre a trajetória que ele teve no exército, os valores que ele Ele conta também? conta. Puta, que E bacana. ele abre as palestras, ele faz questão de deixar isso muito claro, o que ele aprendeu e o que ele usou e tudo mais, que fez a diferença na vida dele, realmente o exército ter mudado. E nossa Aí, Challenge Coin. a nossa tríade capacitando, valorizando e conectando os militares, faço Valorizando, parte desse legado. conectando e capacitando. Pô, legal. Já vai lá pra minha mesinha onde tem a Challenge Coin. Conheça. Seja bem-vindo oficialmente agora à divisão, como eu te disse, né, nos bastidores. Aqui é muito mais do que o podcast, obviamente, a nossa ferramenta para espalhar, né, para distribuir a mensagem. Só que é o que está na nossa Challenge Coin, né? A gente visa, né, o nosso principal objetivo é fazer com que toda a nossa comunidade, que é gigantesca, e a gente
deixa bem claro que a gente não está falando só do Exército, a gente está falando das Forças Armadas, das Forças Auxiliares. A gente expande para a segurança privada e corporativa, que foi inclusive onde eu atuei antes de fazer essa transição completa agora para o empreendedorismo através da divisão. Então a gente quer realmente o que está escrito nessa Challenge Coin, que é capacitar, valorizar e conectar toda a nossa comunidade. E você, através da política, faz muito bem e vem fazendo muito bem isso. Então, porra, é mais do que justo você estar com a gente aí nesse... direto ou indiretamente estar com a gente nesse projeto. Quero te parabenizar por tudo que você vem construindo. Saiba que da nossa parte, né, e eu falo, acho que por quase todos os veteranos, continue, não pare. A gente sabe que não é fácil. Como eu disse no começo, abriu o episódio falando, né, tem que ser muito corajoso, ainda mais no nosso país, né, porque a gente está indo praticamente contra tudo e todos, mas existe um propósito muito grande, né? Então isso é o que faz com que a gente continue e se mantenha no trilho. Então mantenha, continue com seus valores, com os princípios que você aprendeu na caserna. E foi um prazer ter aqui você hoje aqui, cara. Obrigado por... Sei que a agenda não tá fácil. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter participado, contribuído, compartilhado experiência, porque esse é o principal aqui desse canal. Mas certo? não acabou ainda não. Não. Ainda quero saber, toda a nossa audiência aqui, a gente sempre pergunta, as 2 soft skills que durante a caserna você desenvolveu ou que elas foram afloradas, que hoje, na política, na sua vida pessoal, elas são muito presentes, que você possa contar aí pra gente. Olha, eu acho que seria a resiliência. Boa. A resiliência, que dentro da caserna ela é bem colocada à prova, e na política, muitas das vezes, você tem que ter um equilíbrio emocional forte, né? Eu acho que eu coloco a resiliência e o equilíbrio emocional dentro da resiliência. E outra, coragem. A coragem que a caserna te cobra dentro dos desafios, dentro das operações, dentro dos cursos, né? Que você tem que ter essa coragem também dentro da parte política para enfrentar um sistema viciado, para enfrentar, infelizmente, alguns políticos que estão ali pensando no desenvolvimento próprio e não coletivo. Então, essa coragem que tem que ter para enfrentar e a resiliência para entender que também não vai ser tudo de uma hora para outra, né? Que você vai apanhar, que você tem que ganhar 1% a cada dia, melhorando 1% a cada dia. Eu colocaria de forma rápida, assim, pensando rápido, eu acho que essas duas habilidades emocionais ali que eu aprendi da caserna, que eu acho que são colocadas bem à prova hoje na parte política. Pô, excelente, irmão. Obrigado por estar aí com a gente, pela disponibilidade. A gente sabe que a agenda é corrida. E se você quiser deixar uma mensagem, falar um pouquinho qual que é o seu sonho próximo ali, o que você quer trazer aí de forma prática, e uma mensagem para todos os militares, veteranos, para as pessoas que acreditam e confiam em você. Cara, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Pedir desculpa, algumas vezes a gente acabou remarcando, né? Por conta de agenda. Tranquilo. Tá aqui, para mim, é questão de bastante orgulho, ainda mais batendo papo com 2 amigos, né? 2 irmãos, né? Que a caserna me deu, 2 caras que foram sempre referência dentro da força. Então, quando a gente falava lá de Campinas, sempre falava do Rocha, falava do Auleta, né, pela capacidade principalmente militar inicialmente, e depois da parte empresarial, né, o Rocha começando nos desafios dele, enfim, o Auleta posteriormente, depois saiu da força também, conquistando bastante coisa. Então, são 2 referências desde a parte militar para a parte empresarial hoje que estão tocando. Então, tá aqui podendo bater esse papo, de certa forma, incentivando os veteranos ou a galera que está servindo a entender que tem um processo, tem um caminho, mas tem um resultado, né, que passa por uma capacitação, que passa por uma formação, que passa por buscar as portas certas. Eu acredito, né, que a divisão vai abrir essas portas, tá? Já está abrindo essas portas, e eu me coloco à disposição. Pode ter certeza que a luta de vocês, o pensamento de vocês para com a política do Brasil é muito similar ao meu, né? A nossa luta ela é constante, ela é diária, nem sempre são dias de vitória, né? Mas ela é contínua. Vou tentar sempre ao máximo estar sendo um representante dentro desse pensamento, desse posicionamento, e também, porque não, dos nossos veteranos dentro da Assembleia Legislativa, enquanto estiver por lá, né? E obviamente, o que eu puder fazer dentro das minhas atividades parlamentares, como a gente citou algumas aqui, e até pessoais, para a gente estar podendo valorizar, conectar e capacitar os nossos veteranos, você pode ter certeza que a gente vai fazer, porque não é distante. A valorização é o que a gente faz, aí eu estou falando da minha parte como parlamentar,
É o que a gente faz com as medalhas. Sim. Premiando aqueles que serviram, que bem serviram, que às vezes não têm o reconhecimento devido nem da sociedade nem da força. Capacitar os cursos que a gente conseguiu para reinserir no mercado de trabalho. E essa conexão que a gente acaba fazendo as associações, que a gente acaba fazendo as cerimônias, que o cara vai para a cerimônia, às vezes ele está distante, mas pô, ele encontra um cara da turma dele, já faz um network, um tá de um lado, o outro tá do outro, né? Volta a falar um pouco do que às vezes ele não falava, que é o exército, que são as qualidades, algumas coisas que estavam adormecidas talvez nele. Então, o que eu puder fazer para ajudar, cultivar e cultuar esse espírito que a gente aprende dentro da caserna, que é tão importante para a nossa vida pessoal e profissional, vocês podem ter certeza que vão continuar contando comigo, irmão. Excelente. E é assim que a gente fecha mais um episódio especial com o nosso deputado estadual, Tenente Coimbra. Sucesso na tua trajetória. Conte também com a divisão, conte também conosco como pessoa, Auleta e Rocha, sabe que já pode contar. E quero também lembrar vocês que, é sempre bom dizer, nós temos a nossa ID, né, Rocha? Muita gente já fazendo parte, que é o nosso clube de benefícios da divisão, que visa exatamente o que está escrito nessa Challenge Coin, capacitar, valorizar e conectar vocês através dos nossos descontos, cashback, telemedicina, auxílio funeral, capacitação para o mercado de trabalho, transição de carreira e etc. Por aí vai. Além disso, também acessem adivisão.com.br, que lá vocês vão ter acesso a todas as nossas iniciativas. Estamos só começando, mas a divisão chegou. Obrigado, até a próxima, obrigado pela audiência e fé na missão. Fé na missão.